Olá, alunos do SEG. Vamos, nono ano, vamos ao capítulo 5, Europa no cenário global, parte 2. Professor Herbert Santos falando com vocês aqui. Vamos lá então. Vamos à parte 2 dessa aula, da Europa com o cenário global, que nada mais é do que a geopolítica da Europa, né? Então, Europa, espaço urbano e população. Devido à sua industrialização, foi lá que se iniciou a industrialização do mundo todo, na verdade, mais de 70% da população europeia é urbana. Então, a população está ligada mais à questão da atividade industrial, setor secundário, né? E devido à divisão mundial do trabalho, a maior parte da população economicamente ativa, chamada de PEA, está concentrada no setor terciário, comércio e serviços. Então, o que significa isso? Grande parte da indústria que ficava na Europa, ela foi mandada para países mais subdesenvolvidos, como o Brasil, como a China, países da África, alguns como a África do Sul, Nigéria, Argentina, porque essa produção industrial ela não é tão rentável quanto era antigamente. Vamos dizer assim, a parte braçal da indústria, a parte de fazer o trabalho pesado. Hoje o que dá mais dinheiro, na verdade, é você administrar essa riqueza que é produzida. Então, hoje, os trabalhadores sul-americanos, asiáticos, africanos recebem menos do que os europeus. Então, grande parte da indústria da europeia foi para esses países subdesenvolvidos. E hoje eles lidam mais com a administração, que seria o setor terciário, comércio e serviços. Certo? Então, é por isso que hoje a atividade do setor terciário é mais forte que a atividade do setor secundário da indústria na Europa. Certo? Vamos falar agora de população. A região mais povoada, ou seja, ocupada, aquela região que é quase totalmente urbana, é a Europa Central. Parte da Alemanha, República Tcheca, Polônia, que é o país mais populoso da Europa Oriental e Central, Suíça, Áustria e Hungria são os países mais povoados e ocupados, ou seja, quase todo o seu território possui habitantes morando nele. Então tem poucos espaços vazios, vazios demográficos. Os países mais populosos são Rússia, Turquia e Alemanha. Então a Alemanha, na verdade, é o mais populoso, porque é o país que está totalmente inserido na Europa. Turquia, a grande maior parte dela está na Ásia, e a Rússia também, a grande maior parte dela está na Ásia. Apesar de da maior parte da Rússia, que é mais povoada, mais populosa, está na Europa, não na Ásia. Mas o país assim, que é totalmente europeu, mais populoso, sim, é a Alemanha. As densidades demográficas são maiores nos vales dos rios, próximo aos rios, porque é lá que estão as principais áreas industriais da Europa. Também as grandes maiores centros urbanos, próximo aos vales dos rios. Regiões metropolitanas das capitais dos países também. Regiões metropolitanas das capitais dos países são as grandes cidades europeias, lá que está concentrada a população. Aqui temos o mapa europeu da população europeia, que a gente pode ver aqui, como eu falei para vocês, o centro da Europa, região mais populosa. Vocês podem ver aqui, quanto mais escuro, mais marrom, mais populoso é. A gente vê aqui na Alemanha, essa grande mancha aqui, bem aqui é a Polônia, falei para vocês. Aí aqui já é a Rússia, aqui é Moscou, a capital da Rússia. Vocês podem ver uma grande mancha, região metropolitana dessa capital. Aqui também a gente tem Londres, no Reino Unido, certo? Então essa é a densidade demográfica no mapa da população europeia. Vamos continuar. A taxa de natalidade e fecundidade diminui na Europa devido à inserção da mulher no mercado de trabalho e custos elevados para a criação de filhos no continente. Então, quanto mais desenvolvido é o país, mais o alto custo de vida nesse país. Então, criar um filho é muito caro. Existem mais necessidades que aquele filho tem que ter no espaço urbano. As mulheres trabalham cada vez mais nessa região do mundo. Antigamente, as mulheres, na comunidade mais machista, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Hoje não. Se você não está trabalhando, então alguém tem que dar esse filho. Vai ser uma creche que tem que ser paga, uma escola que tem que ser paga, ou empregadas que são quase... Só que tem empregada nesses lugares mais ricos, tem gente muito, muito rica, porque é um serviço que também tem um custo muito alto. Então ter filhos nesses lugares é muito caro, certo? Então por isso e outros motivos mais também fazem com que a taxa de natalidade e fecundidade na Europa estejam caindo. Mas os países de lá já entenderam, os governos de lá entenderam esse fenômeno e tentam diminuir, porque sem gente nascendo, a população diminui. Isso é ruim para o país, que precisa da contribuição dos trabalhadores para ter os impostos e ter o dinheiro para poder aplicar em políticas públicas.
Então países como a Dinamarca já aplicam políticas, né, de trabalho, com horários flexíveis de trabalho, então a pessoa pode escolher que horas ela vai trabalhar. Em países como a Dinamarca, por exemplo, ela pode trabalhar só apenas de manhã e à noite, né? À tarde, quando o filho está em casa, ela não trabalha, né? Ou trabalhar horários diferentes também. Tipo assim, o pai trabalha de manhã e um pouquinho da tarde, a mãe trabalha no final da tarde e à noite. É uma tática que a Dinamarca já utilizou, horários flexíveis de trabalho. Também propagandas para incentivar a população a ter filhos, né? Eles fazem propagandas para as pessoas quererem ter filhos, dão incentivos fiscais e tudo mais. As baixas taxas de natalidade e o avanço da medicina também causam envelhecimento populacional, né? Então, nascem menos crianças, vai ter menos crianças e jovens depois adultos, né? E o avanço da medicina, ou seja, as pessoas vivem mais porque a medicina é avançada nessa região do mundo, né? Nesse continente. Então as pessoas vivem mais, né? Então o envelhecimento populacional é um fenômeno que acontece decorrente desses fatores, né? Então existem mais idosos do que adultos e crianças em alguns países da Europa já hoje, né? E muitos países caminham para esse cenário, né? Isso é um problema por conta do sistema previdenciário, o sistema de aposentadoria, né? No qual a PEA, a população economicamente ativa, paga a aposentadoria dos aposentados, né? Então a ideia seria de que os aposentados pagassem uma poupança todo o seu salário e colocassem uma parte daquele seu salário para ele gastar quando ele fosse mais velho, né? Poupança, mas não é assim que se faz, na verdade, né? Quem está trabalhando, parte do salário dele, que seria para essa poupança, né, vai para o idoso que está trabalhando, que está aposentado agora, né? Então a PEA, população economicamente ativa, é que paga a aposentadoria dos aposentados atualmente. E se tem mais idosos que trabalhadores, né, a aposentadoria vai ficar pequena. As pessoas não vão conseguir sobreviver com esse dinheiro, né? Na Europa já é um grande problema isso. Por isso o incentivo da natalidade dos governos europeus, né? Então incentiva as pessoas a terem mais filhos, para ter mais trabalhadores, para não ter esse déficit aí, essa conta que não bate aí dos aposentados nos países europeus. Aqui a gente tem uma pirâmide etária da Europa inteira, o ano de 2017, certo? A gente pode ver aqui então que a sua base, as crianças, né, até os jovens, que é de 0 anos até 24 anos, é menor do que o corpo, né, que vai de 20 anos até 50, que é os trabalhadores mais ativos, né, 50, 60 anos. Né? Esse aqui já é mais grosso, certo? Geralmente a tendência aqui é diminuir, mas olha lá, ela fica bem grossa até 70 anos. Então as pessoas vivem bastante até 70 anos, principalmente as mulheres, que vivem mais que os homens, né? Essa região, né? A gente consegue ver que em toda a Europa esse é o cenário, né? Em países da Europa Setentrional, como Dinamarca, Finlândia, Noruega, né? Esse ápice aqui, ou seja, parte dos idosos da pirâmide etária, é bem maior do que aqui nesse mapa da Europa inteira. Vamos falar agora de espaço urbano e população ainda, né? As migrações que foram incentivadas após as duas grandes guerras, hoje é evitada, né? Então, as duas grandes guerras mundiais devastaram o território europeu, mataram sua população e foi incentivado que as pessoas das colônias europeias, né, da África, da América, fossem para aquela região para reconstruir, né, a cidade. Eles queriam reconstruir todo o continente, então precisavam de trabalhadores que recebessem pouco, né, imigrantes. Então, desde essa época era incentivada essa migração para a Europa, mas depois do tempo, depois da Europa reconstruída e recuperada, né, quer-se evitar essa migração, né, pois a Europa colonizou e empobreceu grande parte do mundo, né, principalmente a África. Né, essas pessoas que estiveram país empobrecido, né, e falam a mesma língua que esses países, tentam viajar para lá. Mas a Europa, como é um continente bem pequeno, né, é o segundo menor do mundo, só pode ir para a Oceania, tem um território limitado e recurso limitado, né, e não quer essas pessoas pobres vivendo lá, né. Então, atualmente, a xenofobia e o preconceito aumentam cada vez mais por todo o continente, né. Porém, imigrantes ilegais tentam buscar o refúgio no primeiro mundo, assim chamado como Europa, né, velho mundo, primeiro mundo, fugindo de guerras e da pobreza, às vezes causadas pelas próprias ações da própria União Europeia e dos governos europeus. Certo é que nós temos uma imagem muito comum hoje em dia, pessoal, de um barco clandestino cheio de imigrantes africanos virando aqui no mar Mediterrâneo, pessoal. O mar Mediterrâneo que vocês viram nas aulas naturais da Europa, né? É o corpo de água que fica entre a África, o norte da África, né? E o sul da Europa, né? Então, muitos africanos tentam fugir das guerras que está tendo lá no norte da África, que teve,
né, na Europa Central, só buscando melhor condições de vida também, que tenta atravessar ilegalmente o mar Mediterrâneo, né, embarcações clandestinas e muito perigosas, né. Muitas reportagens já se referem, né, ao mar Mediterrâneo hoje em dia como o Mar da Morte, né, muitas pessoas morrem lá tentando fazer essa travessia da África para a Europa e também da Ásia para a Europa, Oriente Médio e tudo mais, certo? Economia da Europa. Vamos iniciar. As indústrias de base são encontradas em todo o continente, né? A parte ocidental, central, do norte, meridional, até na oriental. São necessárias para o desenvolvimento de um parque industrial completo, né? Então a indústria de base é aquela que ela vai dar base para as outras indústrias serem construídas, né? Ela vai beneficiar o ferro, criar o aço, né? Siderurgia e metalurgia, né? Então se o país é desenvolvido, ele tem que ter indústria de base, para não ter que comprar de outros, porque isso, vamos dizer assim, é um custo que o país pode mesmo tem que arcar, certo? Então países que não são ricos, desenvolvidos, geralmente não têm indústria de base, aqueles que têm, geralmente têm. Há exceções. As indústrias automobilísticas, né, são um setor muito importante na Europa, como a alemã Volkswagen e a italiana Fiat, né, são duas empresas que estão no mundo todo. Temos também a British Petroleum, a BP e a Shell, do Reino Unido e na Holanda, respectivamente, né, que comandam o setor energético do continente. Então, além das indústrias de base, tem essa grande forte indústria de bens de consumo duráveis, que são as automobilísticas, e as de energia, como a BP e a Shell. Certo que a gente tem esse mapa que a gente já viu na aula anterior, né? Só para vocês lembrarem da concentração econômica da Europa, né? Nessa parte aqui central, ocidental, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, certo? E aqui vai ficando cada vez mais fraco o poder econômico quando vai saindo desse centro. A agricultura na Europa é modernizada e mecanizada, porém os produtores se organizam em cooperativas e organizações ligadas a indústrias e seus mais variados produtos vão direto para o mercado, né? Então na Europa, diferente dos países desenvolvidos, né, não tem um latifúndio, e sim pequenas propriedades que produzem vários tipos de coisas, mas elas estão ligadas a um sistema econômico que vai transformar aquela produção, ou mesmo se transformam, na verdade, às vezes, né, em produtos mais, vamos dizer assim, cheios de tecnologia, mais industrializados, né, que vai ficar no formato para vender no mercado europeu já. Né. Então é um tipo de organização mais moderna e que evita consideração de renda também maior e o fim desses agricultores menores, certo? Então atualmente cresce a produção orgânica, né, sem agrotóxicos e transgênicos devido à poluição e doenças humanas. Então hoje eles já sabem que muitos agrotóxicos que eles usavam, né, e transgênicos causam doenças nos seres humanos e eles mesmos não querem morrer com esse tipo de produto, né, esse tipo de defensivo agrícola, né, e eles evitam hoje em dia vender o agrotóxico e o transgênico, os produtos transgênicos aqueles modificados geneticamente para ficarem maiores e mais suculentos e tudo mais. Né? E passa esse negócio pra gente, para os subdesenvolvidos, na verdade, para o Brasil e países assim. É que a gente tem uma fazenda europeia, toda bonitinha. Na Europa existe o PAC, né, a Política Agropecuária Comum, né, que deixa os preços dos produtos iguais e estabiliza o mercado. Né? Então, para que não tenha uma competição entre eles, né, já que eles formam a União Europeia, eles têm esse acordo de deixar os produtos agrícolas nesse, vamos dizer assim, nesse mesmo patamar, né? Um preço quase que igual, né? Isso barateia os produtos, facilita o mercado e o comércio entre os países europeus, tá? Em 92 entraram novas metas no PAC, né? Como a redução de produção de excedentes, né? Eles só produzem aquilo que a Europa consome, né? E a discussão dos preços com o consumidor, né? Então eles lidam com o consumidor para tentar abaixar os preços suficientes para que a gente consiga comprar, certo? Então, um acordo de mais de alimentação dentro da Europa. Atualmente discutido também a abertura desse mercado, ou seja, eles querem pegar esse acordo do PAC e abrir para outros mercados, como a América, a África e a Ásia, né? Mas a França resiste porque ela é a maior produtora agrícola europeia, né? Então a França, que é uma grande potência europeia, tem grande parte da sua economia baseada nessa agricultura moderna, né? Ela tem medo de competir com esses outros mercados e evita que a União Europeia faça acordos maiores com eles. O principal transporte europeu, na verdade, é uma grande rede rodoferroviária, né? Então muitos trens fazem
o transporte de mercadorias e pessoas, né, aliados a estradas, rodoferroviária, né, e que é extremamente avançada, né, rápida e moderna, que é apoiada pelas aerovias, que são os aviões, e as hidrovias, né. Então primeiro vem a rodoferroviária, depois aerovias e hidrovias, em questão de importância. Grande disponibilidade de serviços únicos, né, raízes familiares, cidades históricas, paisagens naturais deixam o mercado de turismo europeu como o maior do mundo, né, extremamente lucrativo. Né, então, o turismo faz grande parte da economia europeia na questão de ganhar dinheiro com isso, lucro. Né, então, eles fazem propaganda e recebem muito os turistas do mundo todo, por vários motivos, nessa região do mundo. É um grande mercado da economia europeia. Né, aqui a gente tem uma imagem que vai demonstrar a rede, que falei para vocês, né, rodoferroviária, né, então por toda a Europa, entre linhas de trem e rodovias que vão ligar todos os lugares, todos os países. Né, aqui a gente tem imagens de pontos turísticos da França, certo? Torre Eiffel, Museu Louvre, Alpes, só para te ver que a Europa tem essa grande força de turismo, tanto cultural quanto natural e histórico, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Né? Vou passar para vocês agora um dever de casa, vocês fazerem exercício do livro, né? Nos dias de hoje, nosso livro de geografia, fazer atividade das páginas 106 e 107 para a gente resolver na semana que vem, dia 18/5, né? Vai ter o vídeo aqui com a resolução para vocês corrigirem esse exercício, tá? Então eu faço exercícios tanto do livro quanto do PDF para ser vocês por outros meios. Então, pessoal do nono ano, é isso, obrigado e até a próxima.